Olá, meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e no vídeo de hoje eu venho comentar este livro aqui do escritor russo Anton Chekhov, chamado Quatro Peças. Quatro peças porque é a reunião das quatro principais peças escritas pelo Chekhov, com as quais ele revolucionou a dramaturgia mundial. Portanto, faz muito sentido ler todas elas em conjunto. Elas foram produzidas entre 1896 e 1903, já no final da vida do Chekhov, que tinha se notabilizado e consagrado como um grande contista, e tem entre si muitos elementos em comum. Esse vai ser um vídeo longo, desde logo eu digo isso. É um vídeo que se segue ao encontro que nós tivemos lá no Clube de Leitura de Contos, Novelas e Peças de Teatro para debater a respeito dessas leituras. Foi um encontro muito frutífero. Desde já eu agradeço as meninas que participaram, eu agradeço por todos os insights que elas trouxeram, por terem me convencido do valor de algumas peças das quais eu tinha gostado menos. Então fica aqui esse meu agradecimento geral pela participação e por tudo aquilo que porventura venha a integrar a minha fala neste vídeo. Maiores referências sobre esse clube e de como apoiar o canal estarão aqui na descrição. Como vai ser um vídeo longo, eu vou dividi-lo em capítulos, de modo que você possa ir capítulo a capítulo, aos poucos, se quiser, ou diretamente ao capítulo que melhor lhe interessar. A descrição do vídeo contém todos os capítulos e da barra de rolagem do vídeo também, a depender do dispositivo, você encontra essa divisão. Eu primeiro vou falar da biografia e do contexto no qual o Chekhov surge dentro da literatura russa. Depois eu vou falar um pouco sobre o que é o drama e o que é esse drama que o Chekhov meio que revoluciona. E depois eu vou falar sobre cada uma das peças em particular. Eu também vou evitar dar spoilers ao falar das peças, de modo que o vídeo possa servir a quem ainda não leu nenhuma das peças. Mas desde logo eu antecipo que, em se tratando de Chekhov, é muito difícil falar em spoiler porque justamente vocês vão entender, a literatura dele se desenvolve a parte desse tipo de necessidade da intriga e da revelação. Mas, enfim, eu vou tomar cuidado para um lance ou outro mais decisivo não ser revelado. Eu também vou fazer o link do Chekhov com vários textos de apoio que eu li, eu também vou relacioná-lo a alguns filmes a que eu assisti, portanto, todos os links estarão na descrição do vídeo, para a Amazon, para outras plataformas. Comprando pela Amazon você colabora com o canal. É uma descrição de vídeo muito recheada, vale a pena conferir. Feita essa introdução, eu começo então a falar um pouco da vida do Chekhov, muito baseado no que eu aprendi sobre ela lendo o Thomas Mann e o Nabokov. Sim, o Thomas Mann e o Nabokov têm textos muito bons a respeito do Chekhov, no qual eles dão um excerto biográfico que é bem interessante. O Chekhov ele nasce em 1860 e morre em 1904. Ele tem uma vida muito curta, são 44 anos. No entanto, é uma vida extremamente produtiva, seja do ponto de vista literário, seja do ponto de vista do desempenho da sua profissão principal, que era médico, seja ainda do ponto de vista da colaboração que ele exerceu em relação ao próximo, porque o Chekhov ajudou muita gente, o Chekhov ele fez muita coisa em benefício das outras pessoas. E ele nasce numa família pobre, numa família que numa geração anterior tinha sido filiada à servidão dentro da Rússia, portanto de um extrato bem baixo. Seu pai estava ali na luta para se manter dentro de uma determinada faixa de dignidade social. No entanto, existem alguns problemas. Ele que nasce na província precisa ir com a família para Moscou. Ele não vai a princípio junto porque ele também está estudando, ele precisa completar o ginásio na província e ele estuda para poder justamente ter uma profissão, ajudar a família. Ele estuda medicina, ele se forma como médico e ele exerce de fato a medicina ao longo de toda a vida, mesmo quando essa profissão de escritor já ganha um destaque maior. Só que desde os primeiros anos do estudo da medicina, ele também se consagra à escrita de pequenas peças, de pequenos contos, de pequenas anedotas em vários periódicos,
uma forma de ganhar um dinheiro extra. E isso dá muito certo. Só que são escritos ligeiros, existe um tom cômico muito marcado, ainda que seja um cômico, uma risada, com tintas de melancolia, para nos valermos de uma expressão de Machado de Assis, com tintas de melancolia. E essa característica que combina o drama e a comédia vai se fazer presente nas peças do Chekhov também. O Chekhov, ele imprime nessas peças iniciais atitude que ele imprimia à sua própria vida. Não obstante as dificuldades, a gente sabe, a vida da família de Chekhov era bem festiva. Eles procuravam levar, né, aquela situação um pouco difícil da forma mais leve possível, dando risada da própria desgraça, das próprias vicissitudes, e isso é uma marca da sua vida. Então ele é alguém muito do trabalho material, do trabalho braçal, alguém que quer resolver problemas materialmente e que tem consciência de que a vida depende dessa base material estável, de recursos para acontecer. Sem ela, os idealismos são inócuos, são inconsequentes. E essa também é uma marca que vai permear a sua literatura. Só que chega um determinado momento, inclusive instado por um grande escritor da época, em que o Chekhov é levado a encarar com maior seriedade o seu talento literário, que era inegável. E ele vai então escrevendo contos que vão constituir uma coleção vasta que é um verdadeiro painel da vida na Rússia daquela época. Apesar da pouca idade, o Chekhov escreveu quase 200 contos. Existe uma coleção portuguesa em que esses contos estão divididos em 10 volumes de mais ou menos 200 a 300 páginas cada um. E ali ele retrata quase que todas as províncias da Rússia, os vários estratos sociais. É um empreendimento que pode ser comparado inclusive à comédia humana de Balzac, nesse sentido de totalidade, de abrangência. E o estilo que o Chekhov imprime a esses contos também é um estilo muito particular que destoa dos seus dois grandes predecessores barra contemporâneos, que são Tolstói e Dostoiévski. Primeiro, porque Chekhov privilegia a forma curta, em vez dos grandes romances, dos romances de vulto, como Guerra e Paz, Os Irmãos Karamazov, Crime e Castigo, e por aí vai. Segundo, ele tem uma diferença de tom muito grande, porque ele não está muito preocupado com a intriga que move as narrativas ficcionais tradicionais, com aquele certo artificialismo que serve para prender a atenção do leitor. Ele está interessado em levar para a literatura como a vida funciona. E a vida nem sempre nas suas questões tem começo, meio e fim. Ela não se move, às vezes, com base nessa intriga. Na verdade, às vezes ela sequer se move. Então o tom dele é um tom baixo, é um tom sereno. Não tem a grandeza de um Tolstói, não tem aquela pretensão totalizante, aqueles grandes sistemas de pensamento. Ele também não tem aquela perturbação filosófica e psicológica dos personagens de Dostoiévski. Ele acha que existe ali um certo pedantismo, um certo artificialismo. Ele não gosta muito daquele tom dostoiévskiano. E ele se diferencia também, por exemplo, de um autor como Gorky, voltado ao social, porque, diferentemente de Gorky, ele não tem uma ideologia por trás, ele não quer buscar comprovar nada a respeito da sociedade. No entanto, Chekhov é profundamente preocupado com o ser humano e as questões sociais, só que do ponto de vista dele, de ir fazendo as coisas acontecerem, principalmente segundo a sua própria iniciativa e da iniciativa de cada um. E ele faz muita coisa mesmo. Então isso se reflete na sua literatura, essa preocupação com as vicissitudes humanas e inclusive as sociais das mais diferentes camadas, sem, no entanto, idealizar ninguém, sem, no entanto, transformar nenhum personagem num tipo ideal, sem imprimir uma marca ideológica mais nítida. Ele ganha muita fama com esses contos.
Ele, inclusive, num momento que os biógrafos até tendem a não conseguir explicar muito bem, mas justamente movido por essa preocupação humana muito genuína, ele vai para a ilha de Sakhalina, né, uma ilha penal dentro da Rússia. Isso cobra um preço à sua saúde, que já era debilitada. Ele escreve um relato famoso sobre isso. E desde muito cedo ele descobre que ele é tuberculoso. E sendo um médico, ele sabe que os seus anos estão contados. Muito provavelmente ele não vai atingir a idade que Tolstói atingiu, um senhor de muitos anos, um ancião. E ele então precisa mudar-se para outra cidade, que o ar é mais adequado para um tuberculoso, e assim ele sai de Moscou, vai para a Crimeia e acaba morrendo na Alemanha numa tentativa justamente de se curar. Chekhov sempre disse que a medicina era a sua esposa e a literatura era a sua amante, de modo que quando ele estava com essa amante, ele sentia um pouco de culpa por não estar dando atenção para a esposa, que era a mulher oficial, a quem de fato ele deveria dar atenção. E é interessante notar isso, e principalmente lendo o texto do Thomas Mann, porque a gente percebe que isso se reflete um pouco na literatura do Chekhov e nas suas peças. Na medida em que nessas peças a inteligência, né, aqueles intelectuais russos que muito pensam, muito elocubram a respeito da vida e da sociedade, eles acabam constituindo um elemento pernicioso junto àquelas pessoas mais simples, mais trabalhadoras do campo, que em contato com essa inteligência acaba se corrompendo ou acaba caindo num estado de inércia, de imobilidade. Talvez seja por conta disso, porque o Chekhov não tinha uma fé completa no elemento mais abstrato da literatura. Ele sempre achou muito necessário esse trabalho braçal, esse colocar a mão na massa. Ele dizia que não adiantava ficar como Tolstói, jejuando e em vigília pelo bem da humanidade. Os servos, os mujiks, eles precisavam de infraestrutura, de uma estrada, de uma escola, de coisas concretas. Então, esses exercícios beneméritos das classes altas às vezes eram inócuos. Um livro que é muito paradigmático disso se chama Minha Vida. É uma novela, inclusive há vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo, em que o Chekhov vai contar a história do Misail, que é alguém que vem da classe alta, mas está tão incomodado com a inutilidade daquela classe que decide fazer trabalhos braçais. Há ali muito da filosofia e da concepção de mundo que permeiam a obra do Chekhov. Existe também nos contos, novelas e peças do Chekhov uma profunda empatia, um profundo respeito pelo ser humano. É como se o Chekhov realmente levasse a sério a noção de amor ao próximo e decidisse não julgar. Ele expõe todo mundo nas suas mazelas, mas também nas suas grandezas. Ele é capaz de mostrar o mujik na sua condição, na sua necessidade, mas também no seu lado sombra, naquilo em que ele não caminha bem. Ao mesmo tempo que faz isso em relação à classe aristocrática, mas não sem deixar de se compadecer com ela em momentos em que ela se mostra na sua fragilidade, como acontece em O Jardim das Cerejeiras. O escritor Vladimir Nabokov descreve perfeitamente esse estilo do Chekhov. O trecho de um ensaio que está contido naquele livro Lições de Literatura Russa. Eu vou me permitir ler esse pequeno trechinho e peço a paciência de vocês, porque assim é impossível dizer isso com palavras mais exatas que as que o Nabokov emprega. O mágico nisso é que, malgrado ele tolerasse defeitos que um iniciante talentoso teria evitado, malgrado se satisfizesse com palavras pedestres, Chekhov conseguia transmitir uma impressão de beleza artística muito superior à de numerosos escritores que pensavam saber o que era uma prosa rica e bela. Ele o fazia mantendo todas as suas palavras sob a mesma luz fraca e usando o mesmo tom exato de cinza, um tom situado entre o de uma cerca velha e o de uma nuvem baixa. A variedade de seus estados de espírito, as centelhas de delicioso humor, a economia de caracterização profundamente artística, o detalhe vívido e o esvanecimento gradual da vida humana, como uma imagem cinematográfica que se extingue aos poucos.
Todas essas características tchecovianas são reforçadas por estarem impregnadas de e serem envoltas por uma névoa verbal levemente iridescente. Simplesmente é impossível descrever a prosa, a dramaturgia do Chekhov com outras palavras mais exatas do que essas. Pois bem, quando o Chekhov começa a escrever teatro, qual é o teatro que existe e que ele ajuda a modificar? Chekhov exerce a sua influência sobre o gênero drama. Como nos conta aqui o Peter Zonde, o drama é um gênero dramatúrgico que nem sempre existiu. Ele é um gênero que nasce ali na época da Renascença, muito impregnado do espírito da própria Renascença. A tragédia grega, a comédia grega, os autos da Idade Média não se confundem com o que nasce na Renascença, que é um gênero novo. E nesse gênero há uma crença na capacidade humana de realizar as coisas e de resolver problemas. Por isso o drama, ele é muito baseado no diálogo e depende, assim como a tragédia antiga, da unidade de tempo e de espaço. E é muito interessante notar como isso funciona, porque no drama os personagens estão ali como que sementes plantadas que depois dão origem a uma planta. Ou seja, eles são como princípios nos quais tudo já está contido em potência e que, uma vez levados ao palco, ao mundo à parte do palco, se desenvolvem segundo as próprias regras e chegam aos efeitos que desde o princípio eles estavam vocacionados a atingir. E isso também vai acontecendo por força do diálogo que eles vão estabelecendo entre si. Os personagens, dotados de determinadas características, de um determinado background, de uma psicologia, quando interagem entre si e dialogam, eles estão buscando resolver problemas, resolver a intriga da peça e do confronto entre esses dois princípios, né, representados por cada um dos personagens, eles chegam a um resultado necessário, né? Aquele encontro só poderia levar àquele resultado. É como se houvesse no drama um certo automatismo, é um autômato que já tem ali o algoritmo que necessariamente vai levá-lo a um determinado lugar sob determinadas condições. Então é muito necessário que não se passe muito tempo entre um ato e outro num drama, porque justamente é preciso ficar evidente que um fato é originado de outro fato. Essa relação de causalidade é muito importante. Do mesmo modo, é muito necessário que tudo se desenvolva no mesmo lugar, para que essa evidência não reste prejudicada. Existe ali também uma não interlocução com o que está no passado e com o que está no futuro e com o público que está externo ao espetáculo. Justamente por isso o drama clássico, ele se desenvolve ali no teatro clássico, em que é como se fosse uma caixa de sonhos que se abre, a cortina que se abre, e a gente pudesse ali entrever, vislumbrar o que está acontecendo nesse outro mundo que segue regras próprias. Justamente por isso, quando chegamos ao século XIX e ao século XX, e há uma necessidade, por exemplo, do teatro dialogar com as questões sociais e, portanto, com a realidade do público, de modificar essa forma, porque essa forma ela não se presta muito bem a esse objetivo. Daí vir o teatro épico, daí vir a Revolução do Chekhov, daí vir o Beckett e por aí vai. Ou seja, existe um profundo espelhamento da forma teatral em relação à sociedade da qual ela emerge. Se a sociedade se altera como ela se altera em relação à Renascença, é preciso que a forma também se altere, ou seja, já não há uma crença aqui em Chekhov na capacidade humana de resolver os problemas, naquela autossuficiência da peça, daqueles personagens, da própria humanidade. Já não há crenças que movem os personagens e podem criar as intrigas. Questiona-se, inclusive, esse elemento básico do qual os personagens partiam, que são as suas crenças. Por isso é preciso mudar. E o que o Chekhov faz? Ele vai ter peças em que os personagens são marcados pela inação,
pela incapacidade de realizar coisas. E eles também são marcados pela incapacidade de dialogarem entre si, justamente porque o diálogo, quando ele acontece e ele funciona, ele promove a transformação do mundo, a realização de coisas. No teatro do Tchérov, a gente tem uma diferença do teatro clássico, por exemplo, em relação ao tempo. A gente percebe nas peças que entre um ato e outro, muitos anos se passam às vezes, porque já não é mais necessário evidenciar que um acontecimento advém do outro, porque nem sempre é essa relação causal que existe. A gente tem diálogos marcados por um grande lirismo. E o que isso significa dentro desse contexto? São diálogos que não promovem a comunicação efetiva e, portanto, a transformação do mundo. Porque os personagens, quando eles se propõem a dialogar, eles acabam derivando para um monólogo. E nesse monólogo existe esse outro gênero literário que é o lírico, ou seja, é uma expressão do eu, algo próximo da poesia. E, portanto, a peça do Tchérov, muito mais do que de diálogos consequentes, é composta por esses momentos em que o diálogo deriva para o monólogo e no monólogo há um grande lirismo, uma grande beleza e uma profundidade reflexiva. A gente tem ali esses personagens dialogando, mas não conseguindo sair do lugar, expressando a sua interioridade, o tempo passando, pouca coisa acontecendo, muitos silêncios, não há uma intriga, porque na vida não há necessariamente essa intriga que move os acontecimentos. Às vezes o que marca a vida é justamente a modorra, o não acontecimento. E a gente tem de forma muito nítida a passagem do tempo. O tempo se torna um elemento imprescindível da peça, porque no drama clássico o tempo ele se manifestava conforme os acontecimentos iam se desenvolvendo, os desdobramentos iam se evidenciando, ou seja, por conta da materialidade do que acontecia e do que se transformava, percebia-se a passagem do tempo. Já no Tchérov não, esse tempo ele é evidente por si só. Os diálogos, assim como outros elementos cênicos, eles contribuem para evidenciar que um tempo à parte transcorre e os personagens não estão conseguindo desenvolver nada dentro dele. O Anatol Rosenfeld, neste estudo aqui sobre o teatro épico, vai dizer que o Tchérov parte de um certo naturalismo. A pretensão naturalista é a de levar para os palcos a vida tal como ela acontece. E assim, no drama clássico, a vida representada, como eu já disse, não é a vida tal como ela acontece. Porque na vida como ela acontece, a intriga não necessariamente tem um começo, meio e fim, que é o necessário ao drama. E ela não necessariamente tem a intriga, justamente. Então, é preciso mostrar esse sem começo, sem meio e sem fim na peça. Só que justamente por ser o drama baseado na intriga, é preciso desdramatizar o teatro para conseguir levar esse conteúdo. Só que o Tchérov ele iria além. Ele não só traria essa representação, mas na medida em que ele também é lírico, ele transformaria esse naturalismo num certo impressionismo. Se a gente pensa na pintura impressionista, né, o que nos vem à mente, de fato, tem muito a ver com a obra do Tchérov, na medida em que ela é nuançada, sombreada, meio cinza e esfumaçada, esgarçada. É algo que vai se decompondo aos poucos, que vai se esfumaçando, algo fugidio. Então tem muito disso no Tchérov. Ele consegue esse efeito sem deixar, no entanto, de trazer a realidade à cena. Ele traz, portanto, o que a realidade tem de fugidio, de esfumaçado, de indefinido. Já o Otto Maria Carpeaux, aqui na história da literatura ocidental, vai partir, né, de um dado de que o Tchérov não seria necessariamente um naturalista, mas um realista, e vai dizer que ele avança para além do realismo, e eu achei isso muito interessante, muito pertinente,
porque ele não só retrata uma atmosfera, e o Chekhov é muito famoso por suas atmosferas, ele não só retrata um contexto que geralmente produz aquele tipo de pessoa, de diálogos, de situações. Ele vai para além do contexto, porque o contexto é historicamente determinado. Ele vai para aquilo que na vida humana independe do contexto e geralmente determina situações como as que ele retrata. Ou seja, ele traz um realismo que vai além do histórico. Ele não diz isso aqui, né? Mas a gente poderia, assim, só para compreensão mais fácil, dizer que é um realismo quase metafísico, né? Que vai à raiz do funcionamento das coisas e não ao que tem de contingente e histórico na determinação dos fatos. Um outro elemento que é extremamente importante para compreender melhor a literatura e principalmente as peças do Chekhov é o que tem nela de oblomovismo. Segundo a Svetlana Alexievich, neste livro aqui, O Fim do Homem Soviético, o que caracteriza muito a alma russa é aquele espírito do Oblomov, um personagem de um famoso romance que é marcado pela incapacidade de agir, pela inação, pela inércia. E o povo russo teria muito disso, e seria necessário para ele sair desse estado de inércia aqueles líderes fortes, apaixonados, viscerais que tanto marcam a história russa. O surgimento de um Lenin, de um Stalin, de um czar terrível, hoje em dia de um Vladimir Putin, ele se dá porque esse povo russo, de outra forma, parece não querer se mover, parece não querer sair do lugar, fica ali ensimesmado, reclamando, num estado de derrota. Esse oblomovismo é marcante nas personagens que a gente vai encontrar nessas 4 peças. O Chekhov escreveu outras peças, principalmente outras peças mais curtas, mas são essas 4, escritas no final da sua carreira, num momento em que ele já era um literato conhecido, que vão ser realmente importantes. E elas vão ser importantes não só por suas características intrínsecas, mas também porque elas foram encenadas num contexto novo. O que eu quero dizer com isso? Naqueles anos, havia sido fundado em Moscou o Teatro de Arte de Moscou, capitaneado pelo Stanislavski e pelo Danchenko. É um teatro que ele se aparta do teatrão que existia na Rússia, muito promovido pela realeza, o teatro oficial, para justamente com a maior liberdade poder fazer inovações. É um teatro que se preocupa extremamente com a realização técnica da peça, com a forma mediante a qual os atores atuam. Por isso existe o método Stanislavski, famoso até hoje, extremamente comentado dentro do teatro, que é basicamente um método no qual o ator ele tenta entrar na alma do personagem que ele representa. Então, ele tenta viver como o personagem viveria, e assim os seus atos vão ser muito fluidos. Quando ele atuar na peça, é como se ele estivesse agindo naturalmente, porque ele já é aquela pessoa que ele representa. E o Chekhov, quando ele começa a escrever a Gaivota a princípio é representada por um outro grupo, não faz sucesso, mas quando chega às mãos do Stanislavski, eles encenam, é um sucesso retumbante. Todas as outras obras do Chekhov serão encenadas pelo Teatro de Arte de Moscou, e o Teatro de Arte de Moscou vai ser muito marcado por Chekhov. E, inclusive, o Chekhov se casa com a Olga Knipper, que é uma atriz daquele teatro, então a relação entre ambos, a instituição e o Chekhov, se torna muito marcante para todo sempre. Em A Gaivota, que é justamente essa primeira peça, a gente tem uma história quase metalinguística em certo sentido, porque a gente tem uma peça dentro da peça e a gente também tem atores, escritores, dramaturgos dentro dessa peça. É uma história em que existe uma grande atriz, uma atriz que está fazendo muito sucesso, e ela pertence a esse teatro tradicional. Ela tem um filho de um casamento ali anterior que mora no campo com o tio,
E esse filho tem a pretensão de ser um dramaturgo, de ser um escritor, mas ele quer romper com aquelas formas antigas, que no caso seriam representadas por sua mãe. Chega um determinado momento que esse tio adoece, essa mãe precisa visitar a propriedade rural na qual estão o tio e o filho, entre outros personagens. Ela leva consigo aquele que a gente vai descobrir é o seu namorado do momento, amante, algo do tipo, que é um escritor famoso e muito consolidado, que o seu filho inveja, e ali eles chegam e o seu filho quer mostrar para ela uma peça que ele tinha escrito, que vai ser representada pela Nina, que é uma moça ali da região que ele namora. E aí começa essa peça, a Nina tem todo um discurso metafísico, super empolado, mas que pretende ser algo diferente ali naquele contexto. Chega um determinado momento em que é tentado um efeito especial, e essa mãe, que já não acreditava muito no filho e na sua arte, acaba meio que debochando dele, e ali a peça se encerra e se agrava o conflito existente entre a mãe e o filho. Ele se sente muito inferiorizado, ele se sente muito desacreditado, afinal a mãe é famosa, esse escritor que é o seu amante é muito famoso, e ele se sente ali inferiorizado, e no campo. Ele está longe do grande centro, ele está longe de onde as coisas de fato acontecem. E esse é um elemento importante para o Chekhov. E aí a peça vai se desenvolvendo em 4 atos, entre idas e vindas. Existem outros personagens importantes na peça que vão movendo a trama. Inclusive no Chekhov existe uma grande democracia, porque muitos personagens falam e falam muito durante a peça toda, não é focada em um só. E aí a gente chega a um determinado desfecho em que essa situação entre a mãe e o filho e esse amante, portanto, do filho com a arte que ele quer fazer e parece não consegue, vai ser resolvida. Nesse meio tempo, essa Nina, que era a sua namorada, também vai se afastar do menino, porque ela vai se deixar seduzir por esse grande escritor. E mais do que isso, ela vai se deixar seduzir pela ideia de ser uma atriz famosa no grande mundo, saindo, portanto, ali da tutela do pai, do campo, da província. Os anos se passam entre um ato e outro até chegar ao último ato. No 4º ato, a gente já vê que ela está numa vida super sofrida, que ela não conseguiu ter a fama que a mãe, a grande atriz, tinha. Ela até atua, mas em condições meio deploráveis. Enfim, o sonho dela não se realizou. Isso também serve mais um pouco para entristecer ainda mais aquele menino, aquele jovem escritor aspirante. E aí a gente tem também esse simbolismo da gaivota. Por quê? Porque em determinado momento a gaivota é abatida. E esse escritor, né, que até fala um pouco sobre o seu processo de escrita, esse escritor consolidado, e que está sempre tomando nota de tudo o que acontece para transformar em texto escrito, ele pensa, né, numa gaivota como sendo um ser livre que vivia à beira daquele lago, existe um lago importante na propriedade, e que, de repente, por um caçador estrangeiro que chega ali do nada, é simplesmente abatida e morre. Essa imagem que ele forma já é um prenúncio de tudo o que vai acontecer para com a Nina. Aqui a gente tem a lenda, todas aquelas características que eu já mencionei para as peças do Chekhov em geral, alguns elementos que valem a pena ser notados, inclusive certa homenagem que o Chekhov ainda presta ao teatro antigo. Por exemplo, o Nabokov, no texto que ele escreve para essa peça, ele vai dizer, apesar de gostar muito do Chekhov e da peça, que certas coisas ainda são meio artificiais, principalmente em relação à Nina. Por exemplo, existe um momento em que a Nina fica sozinha no palco e o Chekhov se vale desse momento para que ela possa expressar os seus pensamentos em voz alta para o público. Esse é um recurso super batido do drama e que o Chekhov acaba colocando e que contrasta com todo o realismo, a naturalidade das demais situações presentes na peça. Existe também um momento em que o 2º ato se fecha,
em que a Nina está ali na ribalta, sob as luzes da ribalta, daí as cortinas vão se fechando, e ela começa a suspirar como que num sonho. Esse também é um movimento meio manjado. Existe certa artificialidade na Nina, segundo ele, que ainda é um tributo involuntário que o Chekhov presta às convenções do teatro tradicional, ainda que a personagem em si seja mesmo artificial, segundo a sua própria lógica. Existe um filme recente, protagonizado pela Annette Bening, que é a atriz, a grande atriz dentro desse filme, que é fenomenal e que vale a pena ser assistido. Por quê? Porque ele é muito fiel ao texto da peça e porque ele de fato leva essa peça para o ambiente campestre em que ela se passa com muita beleza, e as atuações também são muito boas, então você consegue dar a esse texto que é mais esvanecente, que é mais reflexivo, certo conteúdo imagético mais nítido. Então isso pode facilitar tanto para a leitura quanto para a apreensão da leitura, né? Se você assiste ao filme depois de ler a peça. Depois a gente tem aquela peça que para mim mais cresceu depois da primeira leitura, que é Tilvânia. Em Tilvânia a gente também tem um elemento campestre em que os elementos vindos do grande mundo, da capital, de Moscou, da cidade grande, se imiscuem e promovem uma certa deterioração, uma certa corrupção. A gente tem um grande escritor que agora está casado com uma moça muito mais jovem, muito bela, que vai para a sua propriedade rural, até porque ele nunca deu bola para essa propriedade rural, mas é dali de onde vêm os seus rendimentos. Ele não consegue ficar ali, mas também não consegue administrar essa propriedade a ponto de ela gerar os rendimentos suficientes para que ele possa viver na cidade. Então ele fica meio dividido, e isso já é significativo para o que o Chekhov quer retratar. E ali nessa propriedade existe o seu cunhado, né, do primeiro casamento, e a sua filha do primeiro casamento. A Sônia é a filha e o Tilvânia é esse cunhado. E os dois sempre se dedicaram muito à propriedade, ao trabalho efetivo que sustentava essa arte ou pretensa arte do grande escritor. E eles eram deslumbrados também com esse trabalho intelectual. No entanto, nesse contexto em que eles agora estão, quando esse escritor chega, ele promove toda uma desestruturação da rotina do lugar. Então ele acorda tarde, vai dormir tarde, e todo mundo acaba tendo que levar esse ritmo, e esse ritmo deteriora ali as possibilidades de vida que estão dadas para o lugar. E aí eles também começam a perceber que esse cara não é tão bambambam como eles pensavam, que essa obra é questionável e que esse casamento com essa moça tão mais jovem também é questionável, e também começam a questionar essa moça, sua fidelidade, ou seja, existe uma grande máscara que é tirada e uma realidade que vai sendo descoberta. E nisso o Tilvânia e a Sônia percebem que aquela vida de trabalho em prol de algo mais elevado, no caso esse artista que eles vinham conduzindo, talvez tenha sido inócua. Então é uma grande peça sobre aquele momento da vida em que se percebe que tudo o que se está fazendo é meio banal, é meio inconsequente. O Tilvânia, por exemplo, ele não se casou, ele não teve filhos, ele não teve uma outra profissão. Ele viveu ali baseado numa ilusão, trabalhando muito. E agora ele está nessa crise. É uma peça em que também existe um médico do lugar, que acaba se fixando ali mais um pouco justamente pelo interesse que ele nutre por essa moça que é casada com um grande escritor. E ele é uma pessoa que trabalha muito também como médico, que vai falar muito dessa passagem do tempo, dessa maturidade, tudo que ele já viveu, dos dissabores e da alegria, mas que mantém uma certa chama acesa na medida em que ele não só serve as pessoas, como também ele é muito preocupado com a preservação dos bosques do lugar,
das árvores, do reflorestamento. Ele tem um senso ecológico muito precoce, um senso conservacionista ambiental, que é muito precoce e muito interessante de se acompanhar numa peça do final do século XIX. E aí as coisas vão se desenvolvendo e a gente vê em um determinado episódio que aquele grande escritor não tinha a mínima noção do que era a vida daquelas pessoas. Ele só se beneficiava do trabalho delas. E aí ele quer fazer uma coisa que assim é um profundo desrespeito para com o cotidiano delas, que de outro modo ele já estava maculando com a sua própria presença. É uma peça de diálogos incríveis, memoráveis e que cresce muito depois que você vai pensando sobre ela. Existe um filme da BBC que é incrível, que é extremamente fiel à peça, que não é um teatro filmado, é um filme mesmo, mas que assim, como a peça é baseada em muitos diálogos e o filme é fiel a todos esses diálogos, é uma peça de ambientes interiores em que pouco acontece e muito se fala. Mas ele tem atores que dão um colorido a cada uma das falas que é assim, impressionante. Vale muito, muito a pena mesmo parar a sua leitura depois que você a concluiu e seguir para esse filme. É um show de interpretação, um show de nuances, em que a gente vê que não precisa de muitos acontecimentos para que uma verdade, para que uma atmosfera, para que uma situação de vida e existencial seja transmitida. Aquelas palavras bem faladas, as expressões faciais, aquela interação corpo a corpo entre os personagens nos ambientes anteriores bastam. Nós, né, que somos acostumados hoje em dia à grandeza dos filmes, aos efeitos especiais, chega a ser uma educação para a quietude assistir a um filme desses e contemplar a beleza que ele contém. Um outro filme, esse bem mais recente, que se baseia em Sylvania, é o filme Drive My Car, um filme japonês que chegou a ganhar o Oscar de melhor filme estrangeiro. Ele é um filme todo baseado em torno da peça. Apesar de ser inspirado num conto do Murakami, contido no livro Homens Sem Mulheres, que também se chama Drive My Car, a história, ela é construída em torno da peça, porque a gente tem um diretor e ator de teatro que começa a peça encenando Esperando Godot, inclusive, que tem uma esposa que é roteirista de TV, que trabalha para a TV. Os dois trabalham com atuação, mas um para o teatro, o outro para a TV. Eles têm um relacionamento, a gente vai descobrindo aos poucos sobre esse relacionamento. Esse relacionamento tem uma crise, e essa crise vai ser agravada pela impossibilidade de um diálogo entre esposo e esposa. E esse esposo então vai seguir adiante sem ter compreendido muito bem o que acontecia e agora sendo convidado para dirigir uma montagem de Sylvania num festival lá em Hiroshima. Parece ser muito bem remunerado para isso. E aí ele fica ali criando aquela peça, né, selecionando os atores e tal. Ele passa a interagir com uma moça que precisa dirigir para ele, porque eles não permitem que ele dirija por uma série de circunstâncias. E a forma como ele entra em contato com o texto da peça, que ele decora suas falas, enfim, é ouvindo uma gravação enquanto dirige. Ele não fazia as falas do Sylvania, porque eram justamente as suas falas, mas as demais falas da peça estavam gravadas na voz da mulher. Então ela ia gravando, de repente ela fazia um silêncio, daí ele tinha que fazer a própria fala. De modo que ele continua em contato com essa mulher, e essa mulher narrando, né, o texto do Chekhov, do Sylvania, que é por si só muito significativo de tudo que ele está vivendo. Então a coisa vai se desenvolvendo assim, com vários outros elementos também, não dá para resumir muito esse filme, mas é também uma história de alguém que chega ali na meia-idade e se defronta com várias dúvidas, com certa descrença no futuro, com a necessidade, no entanto, de continuar fazendo as coisas e precisa encontrar uma solução. É muito bonito, a filmagem é belíssima, do Japão moderno, a iluminação para mim é perfeita. Também é uma educação para a quietude. A terceira peça é talvez a que me conquistou primeiro, Três Irmãs. E diferentemente de outras peças,
ela não envolve necessariamente essa história de você vir da cidade grande para uma propriedade rural e aí haver um elemento de corrupção. Ela envolve também a dinâmica que começa na cidade grande, mas agora não na propriedade rural, mas na província. Por quê? Elas são 3 irmãs que vieram para a província por conta da profissão militar do pai e ali ficaram. E elas nutrem desde então o desejo de voltar para Moscou, ainda mais agora que o pai faleceu. Só que não conseguem voltar para Moscou. Os atos vão se passando, com os atos vários anos, e a coisa não acontece. Muito desesperador você ir acompanhando essa vida que passa esmagada, como diz o Peter Zonde, inclusive, entre o passado e o futuro, porque elas não vivem o presente. Elas não curtem o momento. Elas vivem se recordando dos tempos áureos da vida em Moscou e esperando que esses tempos áureos retornem no futuro. Elas vivem esmagadas no presente entre passado e futuro. E ali existe também toda uma miríade de personagens que orbitam em torno delas. Os anos vão se passando e pequenas mudanças vão se operando naquele cotidiano. É uma peça em 4 atos. Cada ato se passa numa estação do ano, de um ano determinado, e num horário específico. Os atos, portanto, têm uma certa circularidade e uma expressão muito nítida do tempo que passa. E essa peça me conquistou principalmente porque existe nela algo de poesia metrificada, no seguinte sentido, como se fossem 4 grandes estrofes, e entre essas estrofes, dentro de cada verso, existem rimas, ou seja, existem falas, existem situações que se repetem, ainda que em contextos ligeiramente diversos, em cada um dos atos, que justamente demonstram de uma forma muito bonita como aquelas vidas continuam do mesmo jeito, nada se altera, inclusive as mesmas falas, os mesmos gestos, os mesmos maneirismos são repetidos. E existe também uma linha tênue daquilo que se transforma. Por exemplo, existe uma personagem, a Natasha, que é a nova esposa do irmão. É alguém que vem de fora que elas consideram de mau gosto e que, no entanto, sutilmente vai ganhando um domínio sobre a casa. E é muito interessante acompanhar como ele se desenvolve, como ele é orgânico, como ele também é representativo do insucesso dessas irmãs. E é muito interessante principalmente porque uma cena que envolve Natasha no primeiro ato se repete invertida no 4º ato. E quem ficou atento percebe esse paralelismo e é incrível. O José Celso Martinez Correia tem um texto muito interessante aqui sobre o momento em que o Teatro Oficina encenou essa peça, e era um momento até de ruptura e de realmente desestruturação de tudo no Teatro Oficina, como acontece com a vida dessas 3 irmãs aqui na peça. E ele vai atentar para o fato de que na peça, além dessa circularidade do tempo muito pronunciada, de elementos cênicos que remetem à circularidade do tempo muito pronunciados, é muito interessante notar isso aqui também, ele fala de como os personagens estão reunidos em cada ato, e essa foi uma observação muito perspicaz da parte dele. No primeiro ato, a gente tem uma festa de onomástico da Irina em que todos os personagens estão reunidos. Aí, no segundo ato, a gente já vê os personagens reunidos em grupos de 2 e 3. Já não é aquele grupo coeso e unitário de antes. No terceiro ato, a gente vê individualidades. E no 4º ato é o desvanecimento total, já não há quase que nem isso. Cada um está indo para o seu lugar e a morte está à espreita. Ele relaciona isso com o ciclo da vida, que se torna mais pronunciado na medida em que a gente pensa que a peça também está estruturada em estações e horários do dia diferentes. Ele também tem uma fala muito interessante sobre o tempo nas peças do Chekhov e do Beckett. De qualquer maneira, como o Chekhov, Beckett é o teatro ao vivo. Você está ali com as pessoas na sua frente,
você vai falando aquelas bobagens, o tempo vai passando ao vivo e você trabalha com o tempo real. Pena que geralmente ele seja muito mal representado na mascarada, no teatral, na declamação. Mas o Chekhov e o Beckett trabalham, os dois, com a duração do tempo real, com o que está acontecendo agora, o eterno presente. Por exemplo, que horas são? 4 e 5? Bom, depois são 4 e 6 e 4 e 7 e assim por diante. Isso é Chekhov, isso é Beckett. Eles trabalham com o absolutamente ao vivo do teatro. É muito difícil. E existe o Chekhov do tempo ao vivo, mas também o Chekhov da contracenação dos espaços, dos teatros. E aqui ele alude a toda uma teoria dele, que é muito presente principalmente em Gaivota, do confronto entre um teatro mais experimental e esse teatro, diríamos hoje, mais comercial ou mais convencional. Na sequência, a gente tem o Jardim das Cerejeiras, que é, de fato, a peça que é a culminação da obra dramatúrgica do Chekhov. A Bárbara Heliodora, aqui nessa introdução, vai inclusive dizer que o Chekhov era tão genial que é evidente que em cada uma das peças que ele escreve, a posterior é melhor do que a anterior, ou seja, ele vai aprendendo com os próprios erros. Então, chega numa culminação aqui em O Jardim das Cerejeiras. A primeira coisa que a gente deve notar em O Jardim das Cerejeiras é que existe uma variação de título. Por exemplo, aqui, nesse livro em que eu li a peça pela primeira vez, ela está como o Cerejal. E aqui, neste livro do Rubens Figueiredo, ela está como Jardim das Cerejeiras. Segundo a professora Arlete Cavalieri, num episódio do Literatura Fundamental, isso se deve inclusive à forma como o Chekhov nomeou a peça quando ela surgiu, a variação que ele deu ao longo do tempo para a entonação, porque em russo a palavra é muito parecida, o que muda é a entonação. A princípio, ele veio com a ideia de o cerejal. O cerejal tem muito mais a ver com uma ideia utilitária do uso dessas cerejas. E de repente ele percebeu que não era exatamente o cerejal, mas era o Jardim das Cerejeiras, justamente porque esse elemento utilitário, prático, econômico, é o que está ausente e que causa todo o drama da peça. E é isso, porque aqui a gente tem uma propriedade rural antiquíssima, em que essa família está estabelecida há muito tempo, essa família de contornos aristocráticos, mas ali eles já estão afastados da terra, né, como acontecia geralmente com essa aristocracia rural há muito tempo. E um jardim das cerejeiras que existia ali, que existe na verdade, ele se tornou um símbolo da inação dessas pessoas. Por quê? Porque antigamente esse jardim ele servia a um propósito, eles se valiam dessas cerejas para um fim econômico e com isso sustentavam a propriedade. Mas na medida em que eles foram desaprendendo como fazer isso, e portanto desaprendendo como sobreviver economicamente falando, esse jardim se tornou apenas um lugar de contemplação, um lugar muito bonito. E é esse lugar que agora está ameaçado, porque eles têm dívidas, a propriedade foi hipotecada e a propriedade será vendida. E quem a comprar, muito provavelmente, vai mandar derrubar aquele jardim e transformar aquilo em uma outra coisa mais produtiva. Ou seja, o contemplativo, aquele contemplativo que a aristocracia costumava e conseguia nutrir, vai dar lugar ao utilitário, à necessidade econômica. E existe inclusive alguém que tenta se aproximar da família, estabelecer um casamento de conveniência, que quer justamente comprar a propriedade para fazer isso. É declaradamente a sua intenção. E aí essa mulher, essa grande dama e o seu irmão, eles vêm para a propriedade para tentar resolver essa situação. Só que assim, eles não conseguem fazer nada. Quando você pensa que eles vão fazer alguma coisa, eles derivam para um pensamento, para uma outra conversa. Eles não conseguem fazer nada de prático, eles estão presos ao modo de vida passado, aquela contemplação que um dia foi possível, aquele não utilitarismo, há uma certa prodigalidade, porque eles dão dinheiro para quem peça, porque enfim eles precisam manter aquele status social e é também um hábito da classe que eles integram.
Enquanto isso, esse leilão vai se aproximando, esse dia fatídico em que tudo aquilo vai deixar de existir de fato vai se aproximando e nada de concreto é feito, apesar de eles serem alertados, serem dadas possíveis soluções para eles escolherem. Eles não conseguem escolher. É desesperador enfrentar a inação dessas pessoas nessa peça. E é justamente nesse sentido, eu acredito, que o Chekhov, que já vinha trabalhando essa inação, chega a uma culminação. A gente diz que as peças do Chekhov não têm muita intriga, não têm muito enredo, mas na verdade elas têm um certo enredo. E pode ser citado como exemplo esse aqui de O Cerejal, em que de fato começamos com uma iminência de um leilão e vamos chegar ali ao final com o resultado desse leilão. Então uma coisa muito significativa aconteceu, ainda que em meio a esse marasmo e a essa inércia. É isso, pessoal, é tudo isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem um like, deixem seus comentários, se inscrevam no canal. Se estão aqui até este momento, deixem no comentário "vi até o final" e nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!